Olá, alunos! Aqui é a professora Moísa, da disciplina Língua Portuguesa. Hoje vou falar sobre redação, uma questão complementar às nossas aulas e que vai lhe ajudar bastante na parte de estrutura de um texto dissertativo. Aqui eu apresento um modelo bem simples do texto dissertativo para quem não sabe fazer o seu texto, tem dificuldade, no caso vai poder seguir este modelo e estar fazendo o seu, né, seja qualquer tema aí que algum professor, né, pedir para que vocês realizem. Nesse sentido, nós vamos observar aqui que nós temos 4 parágrafos, olha, 1, 2, 3, 4. Então, um texto dissertativo tem 4 parágrafos. Nós vamos observar também que quando nós escrevemos um parágrafo, nós utilizamos períodos. E o que são períodos? Períodos é quando nós temos o ponto final. Neste caso, na introdução, nós vamos observar que nós temos aqui 2 períodos, porque nós temos 2 pontos finais. No caso aqui, nós vamos observar que no primeiro desenvolvimento, nós temos 1, 2, 3 pontos finais. Nesse sentido, nós vamos ter 3 períodos. Os parágrafos de um texto dissertativo vão variar. Geralmente, no parágrafo de desenvolvimento, nós temos de 3 a 4 períodos. A introdução vai depender de cada estudante. No caso, no mínimo aqui, 2 períodos. A conclusão, nós vamos observar aqui que nós temos quantos períodos? Nós temos o primeiro aqui, depois o segundo e o terceiro período. No caso, ele vai variar também de 3 a 4 períodos. Nesse contexto, nós vamos observar que nós temos, quando nós vamos fazer um texto dissertativo, um tema. O tema, ele vai estar colocado lá na prova do Enem ou no vestibular que você for fazer, e você vai analisar. E nesse caso, na análise, você vai observar que tem um assunto, um problema, o quando e o onde. Dentro dessa perspectiva, nós precisamos saber qual é a diferença entre tema e assunto. Quando nós falamos de assunto, nós vamos lembrar que o assunto, ele acaba sendo, algo muito geral. Como assim? Por exemplo, nós falamos da palavra violência. Nós temos a violência no trânsito e a violência doméstica. Então, quer dizer, a palavra violência, ela não vai ser um tema, mas vai ser um assunto. E no caso, quando eu tenho essas ramificações, eu tenho a violência doméstica, a violência no trânsito, eu tenho parte de um tema. Nesse contexto, observando aqui novamente, nós vamos entender que nós temos o racismo como o nosso assunto. O racismo, acontece ainda no Brasil. E, nesse caso, eu preciso de caminhos para combater. Então, quando eu tenho essa ideia dos caminhos para combater, eu tenho essa minha problemática embutida. E, nesse sentido, nós vamos observar que nós temos o quando e o onde, dentro do nosso tema. Às vezes, ou um ou outro, às vezes, todas as 2 questões. Nesse sentido, nós vamos observar que aqui só tem o onde, então, que é o Brasil. Mas vamos ter na nossa memória que sempre quando nós vamos escrever um texto dissertativo, nós estamos falando da nossa atualidade. Então, por isso, nós falamos do século XXI. Então, dentro desse contexto, vamos ler o tema com todas as questões as quais eu falei, caminhos para combater o racismo no Brasil no século XXI. Então, nessa perspectiva, sobre esse tema, nós vamos começar, então, a escrever. É interessante que você tenha aí uma pesquisa, quando você vai fazer um texto, você tem que ter um planejamento, então, não é escrever com o que vem à cabeça, mas sim fazer aí um planejamento. Então, geralmente, nós temos textos motivadores, por exemplo, numa prova do Enem, então, você vai poder utilizar alguns trechos, logicamente, com as palavras de vocês. Você vai, quando você está em casa, você vai pesquisando para que você tenha também guardado na sua mente aí questões que sejam aí interessantes para colocar na redação. Nesse caso, eu vou seguir aqui uma legenda para trabalhar essa estrutura com vocês, que é
a apresentação do tema, que vai estar em rosa, tese, voltou na tese em amarelo, tópico frasal em verde, argumento em azul, conectivo de cinza, quem, como e para quê, que são, né, aqui um verde, né, mais escuro, o azul mais claro e o azul mais escuro, que são questões da conclusão. No caso, nós vamos começar com a leitura. Este modelo é um dos modelos que eu desenvolvo com os alunos. No caso, esse é o de nível mais fácil, então, por isso que muitas das vezes, né, se você for pesquisar, às vezes, né, em outros sites, você vai ter, às vezes, outras ideias, tá? Então, esse é o modelo 1 de outros modelos que eu tenho também para explicar. Vamos lá. Ainda que nas últimas décadas tenham sido criadas políticas públicas com o objetivo de impulsionar a igualdade racial, aproximar as realidades dos negros e brancos continua sendo um enorme desafio. O preconceito racial faz parte da estrutura da sociedade brasileira, tendo como principal raiz a escravidão. Nesse caso, nós vamos perceber que o que está em rosa é a apresentação do nosso tema. Nesse sentido, nós temos, primeiramente, uma contextualização do tema e depois nós temos uma problemática. O que seria essa problemática? Quer dizer, nós vamos ver que no Brasil a inclusão não acontece, quer dizer, nós ainda temos muitos negros, não é, de fora de algumas questões. Olha aqui, nós vamos fazer a leitura que está em rosa novamente para separar essas questões. Ainda que nas últimas décadas tenham sido criadas políticas públicas com o objetivo de impulsionar a igualdade, aproximar as realidades dos negros e brancos continua sendo um enorme desafio. Então, nós vamos observar que aqui nós temos uma contextualização. É como se nós estivéssemos mostrando para o leitor que o meu tema é este. No caso aqui, quando nós lemos aproximar as realidades dos negros e brancos continua sendo um enorme desafio, nós vamos observar que é uma problemática. Então, dentro da nossa introdução, nós precisamos ter isso nitidamente, né, estabelecidos. Nesse caso, nós vamos ter a sequência, né, o preconceito racial faz parte de uma estrutura da sociedade brasileira, e nós vamos ter aqui em amarelo a nossa tese. E o que é tese? Tese é o porquê, né, de nós estarmos falando sobre o combate, né, ao racismo. É só você pensar, né, por que eu estou falando sobre combater o racismo ainda no século XXI? E a resposta vai ser sua tese. No caso aqui, neste texto, nós temos que a culpa, né, é em relação à questão histórica, porque aborda aqui, tendo como principal raiz a escravidão, né, nós vamos observar que por as pessoas negras, né, estarem ligadas a essas vertentes, ainda assim, né, nos dias de hoje acontece o preconceito, né, como nós analisamos aqui. Nesse sentido, nós vamos agora seguir uma outra legenda, não é? Nós vamos ter aqui o tópico frasal. O tópico frasal é um resuminho do que nós vamos desenvolver no parágrafo de desenvolvimento. Então, quer dizer, é o resuminho do que está em azul, principalmente. Então, nesse caso, vamos fazer a leitura. Foram criadas, em nível federal, políticas que visam combater a exclusão social dos negros. Então, quer dizer, o meu resuminho está falando o quê? Que, né, existem políticas que visam combater a exclusão. Então, logicamente, quando eu leio esse tópico frasal, eu já vou imaginar que a minha argumentação, que é o que está em azul, vai ser relacionada a essas políticas. Então, vamos fazer a leitura. Uma delas é a Lei número 7.716, que criminaliza a discriminação racial, fazendo com que muitos indivíduos sejam punidos legalmente ao tratar o negro de maneira preconceituosa. Outra medida é a integração dos negros à sociedade por meio da política de cotas. Nós vamos observar que essa argumentação é uma contra-argumentação, quer dizer, é algo, não é, que está falando a favor do negro, quer dizer, a favor da inclusão. Mas, nesse sentido, nós temos que nos preocupar com a tese, que, no caso, eu falei que não temos tanta igualdade, né, melhor dizendo, não temos tanta igualdade assim, não. Então, eu tenho que utilizar aqui um conectivo, né, de oposição para voltar a essa ideia.
E, no caso, né, vai fazer com que o meu parágrafo tenha coerência. Então, nós temos, no entanto, hoje, apesar de haver a promoção de ações afirmativas no Brasil, as políticas para a redução de discriminação se configuram insuficientes para alcançar uma verdadeira justiça social. Então, vamos entender o nosso parágrafo. Então, eu começo com um tópico frasal, que é aí um resumo da minha argumentação, venho com o meu argumento e depois eu tenho que voltar na tese, ok? No caso aqui, nós utilizamos o contra-argumento, nós temos um tipo, né, de parágrafo, né, que é um parágrafo que questiona, né, as questões relacionadas ao racismo, mas que tem aí um viés, né, em relação à questão histórica. Nesse sentido, nós vamos continuar na leitura porque nós vamos para o desenvolvimento 2. Nesse tipo de modelo de redação, nós estamos utilizando somente uma tese, somente a questão histórica. Mas há outros modelos de redação que nós utilizamos duas teses. Então, às vezes, você já aprendeu, né, esse tipo de modelo a qual eu estou falando, você pode então, estar desenvolvendo, por exemplo, né, no desenvolvimento 2, a tese 2. Vamos na leitura. Nós vamos ler aqui o tópico frasal. Assim, pode-se dizer que atualmente o jovem negro tem oportunidades que seus pais não tiveram, mas isso não significa que essas sejam iguais às dos brancos. Nesse caso, nós vamos perceber aqui que nós começamos com um conectivo. Sempre que nós estamos no desenvolvimento 2, nós vamos começar com um conectivo, tá? Os conectivos, eles são formados, não é, pelas conjunções, principalmente, mas nós temos aí os pronomes e os advérbios também. Nesse caso, o resuminho que nós temos aqui está relacionado à questão de que os negros, né, eles não têm a mesma oportunidade dos brancos. E é isso que eu tenho que fazer na argumentação, falar sobre isso. Vamos ver? Ainda há bastante preconceito contra os afrodescendentes no mercado de trabalho. E a perspectiva de crescimento deles dentro de uma empresa é menor do que a de um branco. Dados afirmam também que o número de homicídios envolvendo negros, principalmente jovens, é muito mais alto do que os que envolvem brancos. Então, quer dizer, nós argumentamos em relação, não é, ao nosso tópico, e essa ideia ela não vai ser uma contra-argumentação, mas sim uma argumentação que vai concordar com a tese, porque eu falei que é uma questão histórica e eu estou provando aqui com as minhas ideias, falando que hoje, não é, o negro ele não tem lugar, né, em alguns cargos, né, em algumas empresas, e também relacionando a questão dos homicídios. No caso aqui, né, nós fazemos a mesma coisa aqui, nós voltamos na nossa tese, então é como se nós estivéssemos fazendo uma síntese do nosso parágrafo, e nós vamos colocar, a partir dessas afirmações, há a comprovação de que a grande questão do preconceito é que valores de aversão à diversidade são doutrinados na sociedade. Então, quer dizer, né, nós temos aí a questão do preconceito que passa de geração para geração. E, né, passando de geração para geração, vai fazer, né, com que aconteça a exclusão e que, né, tem essa questão histórica a qual nós fomos falando na tese. É como se nós estivéssemos fazendo essa volta à tese utilizando, por exemplo, sinônimos. Na conclusão, né, nós vamos começar com um conectivo de conclusão, e nós vamos voltar na tese ou no tema. Nesse caso aqui, nós estamos voltando na tese, né? Apesar de nós estarmos falando também sobre o tema aqui, mas, né, primeiramente vai falar sobre a tese. Então, vamos fazer a leitura para nós analisarmos melhor. Então, portanto, com o passado histórico brasileiro, o racismo tornou-se um fator cultural de extrema prevalência no país e, por isso, deve ser urgentemente combatido. No caso aqui, nós vamos observar que né, tivemos essa questão e nós já tivemos uma questão de que algo deve ser feito. Então, nós vamos pensar que na conclusão nós fazemos uma intervenção. E para fazer essa intervenção, eu tenho que ter o quem, no caso aqui nós temos a legenda, né, o como e o para quê. No caso, você também pode utilizar outras perguntas, tá? Nós podemos utilizar quem, o que, como, quando e para quê. Aí eu já adicionei mais duas. No caso aqui é um modelo mais simples, né? Mas você pode ir além, tá? Ver outros modelos. Então, nós vamos na leitura. Além dos projetos já em vigor, o governo deve investir no ensino fundamental público, no qual a maioria dos alunos é de negros. No caso aqui, nós vamos perceber que quem vai fazer? O governo. Como vai fazer? Ele vai investir. Vai investir como? No ensino fundamental público,
Por quê? Porque lá tem a maioria, né, de alunos negros. No caso, nós temos uma segunda intervenção. Olha, é interessante colocarmos duas intervenções. No caso aqui, as escolas e a mídia devem conscientizar as pessoas sobre igualdade entre raças. Então, vamos ver quem? Escolas e mídia. O que elas vão fazer? Vão conscientizar. No caso, elas podem, né, conscientizar, né, através de projetos, através de questões, né, ligadas aí à mídia, né, de forma a fazer com que as pessoas tenham um outro olhar. Então, eu posso descrever questões além das que estão aqui, para o meu texto ficar bem interessante e eu ter uma conclusão aí com uma nota excelente. Por fim, nós então temos aí o para quê. Então, nós temos a fim de promover a integração das minorias à sociedade e diminuir cada vez mais o preconceito racial herdado dos nossos colonizadores. Então, nós fazemos o fechamento da nossa ideia e aí nós temos o para quê contemplado. Então, dentro dessa vertente, nós aprendemos aqui uma estrutura de texto dissertativo bem simples. Espero que vocês tenham entendido e nos vemos numa próxima aula de redação. Abraço!